Olá, tudo bem? Eu me chamo André Neves, sou advogado e hoje eu venho falar com os policiais e bombeiros sul-mato-grossenses sobre o SPS, a Contribuição Previdenciária instituída pela Lei Federal 13.954 de 2019. Bem, antes da reforma da Previdência, os militares estaduais contribuíam apenas no que superasse o teto de benefício do INSS. Isso significa que, se o militar recebesse proventos inferiores ao teto do INSS, ele não pagaria previdência. Se os proventos superassem o teto do INSS, aí ele pagaria 14% sobre a diferença entre os proventos e o teto do INSS. Com a reforma da Previdência ocorrida em 2019, essa regra caiu. Derrubou esse teto do INSS e tudo mais. A lei quis equiparar os militares estaduais, policiais e bombeiros aos militares das Forças Armadas. Então, segundo a União, todos os militares das Forças Armadas e os estaduais teriam que pagar a mesma contribuição previdenciária. A alíquota de contribuição, ela em si diminuiu. Aqui no Mato Grosso do Sul, de 14% caiu para 9,5% em 2020 e 10,5% em 2021. A grande diferença é que a base de cálculo que antes era o teto do INSS não existe mais. Hoje, o militar tem que pagar 10,5% de contribuição previdenciária sobre tudo que ele recebe, 100%. Não mais há esse desconto entre o teto do INSS e os proventos recebidos. Isso fez com que a contribuição previdenciária do militar aumentasse muito. A grande questão é que o STF, no tema 1177, ele reafirmou a jurisprudência já adotada em 2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954 de 2019, quando ela fixou alíquotas para os policiais, ela se tornou inconstitucional neste ponto, porque, segundo o STF, a União não pode fixar as alíquotas de contribuição previdenciária para os militares estaduais, porque isso seria de competência dos próprios estados e do Distrito Federal. Por conta disso, algumas decisões judiciais que já aplicam o entendimento do Supremo Tribunal Federal determinam que o órgão previdenciário retorne a alíquota antiga a esse militar que ajuizou a ação e que restitua tudo que está sendo descontado a maior. Isso significa que o militar que ajuiza uma ação contra a previdência que paga os proventos, ele pode garantir a aplicação da lei antiga a ele. No caso do Mato Grosso do Sul, os policiais que ajuizam uma ação, os bombeiros que entram com uma ação na justiça, debatendo o SPS, debatendo a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, eles podem reverter a contribuição previdenciária de 10,5% sobre tudo para 14% sobre o teto do INSS. Ou seja, se ele tem lá uma contribuição previdenciária de 600, 700 reais, ele volta ao patamar antigo, que fica ali na faixa de 80 reais, 90 reais de contribuição previdenciária. Isso é um alívio para os bolsos dos próprios policiais e bombeiros e é o respeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, se você tem dúvidas a respeito da ação de SPS, eu peço que você procure um advogado especialista na área e que, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários também, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é aplicável a todos os estados, a todos os policiais militares, onde ainda não há uma lei estadual, uma lei local que determine uma alíquota diferente. O entendimento do Supremo é que a União não pode fixar, cabem aos estados e ao Distrito Federal. Então, se na sua localidade ainda não existe uma lei que aumente a contribuição previdenciária do SPS, então há de ser aplicada a lei local antiga e não mais a lei do SPS, a lei 13.954 de 2019. Eu peço que, se você já me segue aqui na página, que você compartilhe o vídeo. Se você não segue, clica no botão de seguir. E se você está vendo esse vídeo no canal no YouTube, também se inscreva no canal para sempre receber ali os nossos vídeos e as novidades do mundo dos servidores públicos. Um abraço, até mais.